Olá, eu sou a Daniela Machado, sejam todos bem-vindos à oficina Muito Além das Fake News. Todos sabem, né, que nós somos muito bombardeados, estamos totalmente expostos a uma infinidade de mensagens o tempo todo, principalmente nas redes sociais. Muitas delas verdadeiras, outras falsas e outras nem tanto. E é justamente aí que está um dos grandes perigos da desinformação, quando a gente não tem aquele cenário em que algo é verdadeiro ou totalmente falso, mas que está ali no meio do caminho. Vamos ver um exemplo? Alguns de vocês devem se lembrar que ainda em 2019, durante as queimadas na Amazônia, várias personalidades do mundo todo postaram informações, fizeram alertas, tentando chamar a atenção realmente do mundo para o que estava acontecendo. Entre esses posts havia alguns do presidente francês, o Macron, e do astro do futebol Cristiano Ronaldo. E em alguns casos eles usaram fotos, né, imagens, ilustrando o problema que estava acontecendo na Amazônia. Mas apesar da boa intenção, muitas das imagens que estavam sendo utilizadas não eram da Amazônia, ou então até eram da Amazônia, mas não daquela queimada, daquele momento específico de 2019. Ou seja, tinha muita imagem real, mas fora de contexto. Vejam que aí não era um problema de ser falso ou verdadeiro, era algo nebuloso no meio do caminho. E é justamente sobre isso que a gente quer falar, né? Dessa brincadeira que às vezes a gente faz dizendo que há 50 tons de desinformação entre o que é estritamente, né, falso e o que é verdadeiro. E daí também o título dessa oficina, né? Além das fake news. Bom, para começar, o que vocês já ouviram falar sobre fake news? O que vem à cabeça de vocês quando a gente trata da desinformação? A primeira coisa é que não é algo novo, né? As fake news, ou seja, a desinformação, são tipos de mensagens que já existem há um bom tempo. Essa imagem, por exemplo, é de um jornal em 1835 que trouxe a informação de que teriam sido descobertos seres, né, na Lua. E isso era atribuído a um astrônomo bem conhecido na época. Então, esses seres aí alados, não só alados, né, alados e pelados, como a gente brinca, seriam supostamente as pessoas, né, os seres que viviam na Lua. E isso tinha um propósito claro, que era o de vender assinatura. Isso era contado nesse jornal em capítulos e prendia muito a atenção das pessoas. Outros exemplos clássicos, né? Esse primeiro aí, no programa de rádio do Orson Welles, Guerra dos Mundos, em que era narrada uma suposta invasão de alienígenas aqui na Terra, e que quem não pescou essa informação, quem não estava consciente de que se tratava de uma novela, né, no rádio, de uma história inventada, acabou entrando num pânico e tentando até fazer compras, enfim, estocar alimentos e todo mundo muito paranoico com essa informação. E do outro lado, um pôster, né, da propaganda nazista, a propaganda desde muito tempo, às vezes se utiliza da desinformação para convencer as pessoas de alguma ideia. Nesse caso aí, uma propaganda nazista falando de que os inimigos eram os judeus. E esses dois conteúdos, então, têm um outro propósito, né? No caso do Orson Welles, a novela, o relato da Guerra dos Mundos, criado para entreter, e no caso da propaganda, para influenciar uma ideia e uma ação. E se as fake news, então, não são exatamente uma novidade, por que isso está na boca do povo? Por que a gente tem falado tanto sobre isso? O fato é que hoje, com a internet, principalmente as redes sociais, o alcance e a velocidade da desinformação são de uma escala que a gente não podia imaginar há bem pouco tempo. E o que contribui, então, para esse cenário tão confuso e tão complexo de desinformação que a gente está vivendo? Bom, o próprio fato de que nós todos hoje, ao mesmo tempo, somos não só consumidores, mas também produtores de conteúdo. Então, tem muita gente produzindo, tem muita gente fazendo seus relatos e compartilhando informações por aí. E as tecnologias para que a gente faça isso estão cada vez mais acessíveis. Tem uma outra questão, é que a gente acaba sendo exposto àquele tipo de conteúdo que as plataformas acabam avaliando
que são os mais adequados para a gente. Muitas vezes, essas plataformas acabam atuando como porteiros da informação, né? Os algoritmos baseados no que a gente gosta, no que a gente clica, aquele tipo de conteúdo em que a gente fica mais tempo lendo, olhando, em que a gente está mais engajado, acabam servindo de pistas para que a gente seja exposto cada vez mais a outros conteúdos, outras mensagens que reforçam esses nossos gostos, essas nossas crenças iniciais. E isso também tem muito a ver com um fenômeno psicológico, que é o viés de confirmação. O fato de que a gente tem uma tendência, né, natural a se engajar mais, a compartilhar mais aquele tipo de mensagem que reafirma as nossas crenças, né? Que vem aqui para confirmar algo em que a gente já acreditava antes. Essa aqui é uma imagem muito interessante que mostra todo o colorido, que é todo tipo de informação que estaria em tese disponível para a gente na internet. Mas o fato de que a gente vê só um pedacinho desse mundo e a gente acaba muitas vezes sendo exposto a mais do mesmo, faz com que a gente fique então preso nessa imagem aí que são alguns poucos tons de azul e não esse colorido todo que seria o geral da informação que está disponível. E aí a gente chega a uma outra questão. Há um problema até com o termo fake news, né? De inglês quer dizer notícia falsa. E se alguma coisa é falso, ele não poderia ser chamado de notícia. Para que então surge esse termo fake news? Ele surge para falar daquele tipo de informação que já nasce com a intenção de enganar. São inverdades fabricadas, são mentiras que têm esse propósito desde o início e que muitas vezes usam uma linguagem mais apelativa, mais emotiva, para justamente a gente ficar mais engajado. E uma outra característica é, em vários momentos, essas fake news são fabricadas com a intenção de enganar e ainda tentam pegar carona na credibilidade de veículos de comunicação conhecidos, imitando o visual, imitando o jeitão mesmo de um site, de um jornal conhecido. Isso tudo para tentar ganhar, então, um pouco de credibilidade às custas de um veículo que já conquistou essa confiança do seu público. E a gente não pode, então, confundir alguma coisa que é falso, que já nasce com essa intenção de enganar, com a notícia. Porque a notícia tem algumas características bastante claras, né? Todo jornalista precisa perseguir um certo método e precisa buscar fazer com que a notícia que ele está veiculando seja o mais objetiva possível e equilibrada, que encontre várias vozes diferentes, vários pontos de vista, alguns até contraditórios, para mostrar ali na sua história. É claro que vai ter sempre alguma característica, alguma escolha de palavras, que é a presença do jornalista ali naquela história. Mas o que ele deve buscar é que essa sua influência seja a menor possível. Outra coisa muito importante é que a notícia precisa apresentar evidências, trazer fatos, mostrar de onde está saindo aquela informação, fazer com que nós, os leitores ou telespectadores ou mesmo ouvintes, nós tenhamos condições de avaliar a confiabilidade daquele material, saber de onde ele está surgindo, como é que ele foi construído. Muitas vezes o jornalista não tem, ele por si próprio, condições de falar de um determinado assunto, mas então ele busca especialistas, ele faz entrevistas, ele vai atrás de pessoas que tenham autoridade para falar daquele determinado tema. E, principalmente, a notícia pode ser atribuída a alguém. No limite, se a gente se sentir prejudicado por alguma informação veiculada por um veículo de comunicação profissional, a gente pode acioná-lo na justiça, né? Porque não só o nome dos jornalistas muitas vezes está lá, mas o veículo é identificado, ele tem lá um endereço, um CNPJ, a gente consegue localizar qual é a origem daquela informação. Algo muito diferente do que a gente vê nessas mensagens que às vezes simplesmente brotam nas nossas redes sociais ou alguns sistemas de mensagem, de troca de mensagens, e a gente não faz a menor ideia de onde é que surgiu aquele determinado conteúdo. E se a gente precisar tirar algum tipo de satisfação, ir atrás, procurar algum tipo de ressarcimento, fica muito difícil de encontrar, então, o autor ou a origem daquele determinado material. Bom,
Acontece que além desse conteúdo que é fabricado já, que já nasce com essa intenção de enganar, que são as fake news propriamente ditas, tem muitos outros elementos que acabam contribuindo para a desinformação. E aí a gente vai fazer um convite para que vocês ajudem nessa reflexão. Vamos ver se a gente consegue identificar que outras naturezas de informação, de mensagens, acabam nos confundindo, além daquelas que são já construídas para enganar. Primeiro desafio, vamos lá. Essa informação, essa mensagem, dizendo que a Argentina vai pedir ao Messi para jogar na seleção, né, na seleção argentina, com a camisa do Barcelona para ver se ele joga um pouco melhor. E aí, podemos acreditar ou não? Isso não é questão de ser falso, de ser uma mentira. É uma brincadeira, é humor. Esta é uma informação tirada de um site, o Sensacionalista, que faz esse tipo de conteúdo que é sátira. Mas se a gente não estiver preparado e não conseguir ler, decodificar da melhor maneira, da maneira adequada, a gente pode acabar caindo num tipo de desinformação. Outro exemplo. Essa daí, uma informação, uma notícia lá de abril de 2020, um pouquinho depois, então, que o coronavírus fez quase tudo fechar aqui no Brasil, e essa manchete dizendo que as vacinas contra coronavírus dão resultado positivo na Itália. Será que já era o momento de comemorar? O que a gente acaba vendo é que esta era uma simplificação, algo bastante comum quando a gente está fazendo o relato de alguma informação científica, porque sempre há uns temas bastante complexos, né, que vêm de estudos, muitas vezes densos e volumosos, e na hora de simplificar, de colocar isso num título, numa manchete, acaba indo algo muito simplificado. E se a gente ficar só no título, sem ler o restante, corre o risco de passar adiante uma informação que não é bem assim. Esta em especial, se a gente fosse lendo, a gente ia entender, sim, estava tudo muito explicado, que era só um início de pesquisa sobre vacina, os primeiros estudos dando resultado positivo, mas que ainda havia um longo caminho até que a vacina efetivamente pudesse ser comprovada. Um outro tipo de informação, este bastante curioso, que circulou também no primeiro semestre de 2020, com essa cara toda aí de informação oficial, né? Logo do governo, logo da Previdência, dizendo que uma medida provisória, tem até lá o número dela, a data em que ela teria sido promulgada, e essa medida provisória estaria informando que as pessoas com mais de 60 anos que fossem flagradas furando o isolamento social, saindo da quarentena, perderiam a aposentadoria e mais, seus filhos e netos poderiam ser responsabilizados com multa. E aí? Eu preciso confessar que eu até fiquei um pouco tentada a usar essa peça que chegou aqui para mim com o meu pai que estava teimando em querer sair para a rua. Mas isso é realmente fake, propriamente dito uma fake news, porque ela já nasceu com a intenção de enganar. É uma mentira. Você pode até dizer, mas essa tinha uma boa intenção de preservar os mais velhos, mas não tem fake news do bem, né, gente? Se está enganando, a gente não pode usar. Bom, a gente acabou vendo, então, que algumas coisas são falsas, outras são verdadeiras, mas tem muita coisa ali no meio do caminho. E também tem algumas outras coisas que não são nenhuma questão de ser falso ou verdadeiro, são simplesmente o fato de que não são notícia, não podem ser chamadas de notícia. Vamos ver um exemplo. Esse aqui é um título bastante forte nessa informação que a Greta Thunberg, né, a menina ativista pelo meio ambiente, é uma fraude. E aí, a gente pode dizer que isso está errado, está certo? O que vocês acham? Bom, a gente está falando de uma opinião, né? Então, é um tipo de texto de uma natureza completamente diferente. Nesse caso, ainda tinha algumas pistas, né? O nome do autor, mas a gente precisa sempre que possível procurar elementos que nos ajudem a identificar se é uma opinião, não é um fato, não é uma notícia factual baseada em evidências ou que não pode ser contestada. Nesse caso, é uma opinião.
a gente precisa ficar de olho à linguagem, ao tom. De repente tem algumas palavras que indicam coluna de fulano de tal, ou vozes, ou com a palavra, e aí tem o nome da pessoa. Enfim, a gente tem que fazer esse dever de casa de ficar atento aos pequenos sinais que nos mostram que se trata de uma opinião. Um outro exemplo, clickbait, né, que é o caça-clique, é aquela manchete, aquele título que é feito justamente para conseguir o nosso clique, porque muitas vezes isso vai fazendo com que você fique preso naquele site ou que você ajude em questões de publicidade. Então, geralmente, esse tipo de conteúdo vem com alguns apelos do tipo, você não pode deixar de clicar, ou você não vai acreditar, você precisa saber. A gente também tem que ficar atento a esse tipo de mensagem. E mais um, conteúdo patrocinado, né? Novas formas de publicidade que surgem. E a gente precisa ficar atento a isso. Essa em especial é uma lista que foi tirada do BuzzFeed, que traz 11 curiosidades sobre Amsterdã. Ok, a gente pode olhar, ler, muito bacana, mas tem uma informação que é muito relevante e a gente precisa saber dela. Este não é um conteúdo que surgiu espontaneamente na redação lá do BuzzFeed, feita pelos jornalistas, ou enfim, por quem estava responsável por esse conteúdo. É um material pago, foi pago por uma marca de cerveja. E esse tipo de conteúdo patrocinado, a gente também vê muito frequentemente sendo usado por influenciadores em redes sociais como o Instagram. Muitas vezes o influenciador, a personalidade está lá fazendo o anúncio de alguma coisa, fazendo publicidade de uma roupa, de uma marca, de um cosmético, e às vezes isso não fica muito claro para a gente. Então, a gente precisa também buscar os sinais de quando aquilo é uma publicidade e não exatamente uma notícia. Por que então as pessoas propagam informações falsas, né? Já que gera toda essa confusão no ambiente informacional? Bom, muitas vezes, simplesmente para enganar, é um golpe, né? Para ganhar dinheiro, ou então para fazer com que a gente mude de ideia em relação a alguma coisa. Né? Esse caso aqui que a gente está mostrando é uma desinformação, uma fake news, nesse caso, porque ela já surgiu, nasceu com o intuito de enganar, que foi veiculada na época da última eleição presidencial nos Estados Unidos, e dizia que o Papa Francisco tinha chocado o mundo e estava apoiando a candidatura do Donald Trump, o que era uma mentira, mas circulou bastante e acabou enganando também muitas pessoas. Bom, a gente precisa também levar em conta que as fake news causam problemas reais, né, e podem causar inclusive morte. Nesse caso aqui a gente traz, a desinformação está agravando uma questão de saúde pública. Os índices de cobertura de vacinação, por exemplo, em vários lugares do mundo, estão ficando muito abaixo do que se esperava, porque houve uma desinformação que atrelava, por exemplo, a vacina do sarampo a um tipo de autismo. E ainda que tenha sido desmentido depois, muita gente acabou acreditando e continua com esse tipo de receio. Aqui nessa imagem, a gente também tem um exemplo de desinformação ligado ao coronavírus. E isso circulou com bastante velocidade também, muita desinformação sobre a doença, sobre o que servia para evitá-la, o que não servia, se já tinha medicamento ou se não tinha. Muitos casos isso causou problemas reais. Bom, ou até mesmo pânico na população. Aqui é um outro exemplo de um comunicado falso, dizendo que uma rede de supermercados ia ficar sem estoques, não tinha previsão para reabastecimento, e aí as pessoas ficaram realmente muito preocupadas, achando que tinham que buscar comida o quanto antes, enfim, que não iam conseguir mais comprar aquilo que elas precisavam. E aí, ainda mais grave, episódios de ódio, preconceito ou violência, né? Em alguns casos aí, chineses sendo alvo de muito preconceito, dependendo da linguagem que aparece em algumas mensagens que atribuem o coronavírus aos chineses, né? A linguagem de dizer que é o vírus chinês, que acaba gerando muito preconceito, e aí, então, as pessoas dessa nacionalidade acabando sendo alvo de ódio, de discurso de ódio, de manifestações de ódio também. Bom, e aí, o que a gente pode fazer então?
Se a gente, antes de compartilhar determinado conteúdo, parar um pouquinho para refletir, a gente já vai estar dando uma boa contribuição para tentar melhorar esse ambiente tão complexo de desinformação em que nós estamos mergulhados. Vamos a algumas dicas. Pratique o ceticismo saudável, ou seja, não é para desconfiar de absolutamente tudo, mas é sim para ficar com aquela pulguinha atrás da orelha e pensar um pouquinho mais antes de sair por aí disseminando o conteúdo. Tem essa brincadeira que a gente traz de um educador, né, que a gente acompanhou fora do Brasil e que dizia que a gente pode simplesmente olhar para um determinado conteúdo e pensar, epa, peraí, o quê? A informação causou em você algum tipo de choque, surpresa, raiva, alguma emoção assim muito aflorada? Espera um pouquinho, ainda não passa adiante e dedique um momentinho a fazer uma investigação antes então de passar adiante esse conteúdo. Outra dica, 4 movimentos simples para checar a informação, uma metodologia criada por um especialista também, Mike Caulfield, para a gente parar, olhar a fonte. A gente consegue saber quem é que escreveu, quem é que originou esse conteúdo, buscar outras informações, o que mais estão falando sobre esse assunto por aí. Conhecer a história completa e só então decidir se vale a pena passar adiante ou não esse conteúdo. Enfim, quanto mais a gente sabe, melhor a gente decide. E aí a gente, claro, quer saber e tem vontade de compartilhar muito conteúdo, muita informação que a gente recebe com os nossos amigos, com os nossos familiares. Mas a gente precisa entender que combater a desinformação é uma tarefa de todo mundo. Então, nós temos, sim, muita responsabilidade antes de decidir passar adiante um determinado conteúdo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!